Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de julho de 2026. São 6 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos atacam cidades no sul da Rússia. Trump promete questionar Putin sobre espionagem no Oriente Médio. E Putin nega responsabilidade por invasão cruel na Ucrânia. Esse vídeo é um vídeo que vai revelar os impactos devastadores dos ataques de drones ucranianos contra as cidades de Belgorod, Rostov-on-Don e Tangarog, todas localizadas em território russo. Vamos abordar também a forte reação de Donald Trump após as denúncias de Volodymyr Zelensky sobre o compartilhamento de dados russos de satélites com o Irã, com isso, o Irã teve precisão para acertar os alvos americanos, ferindo e ou matando militares americanos. Por fim, desmascaramos as declarações cínicas de Vladimir Putin em São Petersburgo, onde ele tenta mais uma vez eximir os russos da culpa pela guerra. Assista a este conteúdo que é exclusivo até o final para entender a real geopolítica desta guerra cruel. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma atualização. Aqui é o canal da verdade e eu conto com vocês. Deixe o seu like, todos vocês que estão assistindo, para fortalecer o nosso trabalho. E também o like e a inscrição ajudam muito a impulsionar o algoritmo do YouTube, que distribuirá para mais pessoas assistirem. Inscreva o seu comentário abaixo com a sua opinião sobre o que está acontecendo, o que eu relatei neste vídeo. Drones ucranianos atacam cidades no sul da Rússia. As forças ucranianas demonstraram sua capacidade técnica e operacional ao realizar ataques profundos com drones na noite de 27 de julho de 2026, próximo passado. As forças ucranianas demonstraram sua capacidade técnica e operacional ao realizar esses ataques. Os alvos principais foram a cidade de Belgorod e diversos centros urbanos e logísticos localizados, na sua maioria, no sul da Rússia. Canais de monitoramento militar e as próprias autoridades russas confirmaram a intensidade das explosões durante a madrugada. Em Belgorod, 12 pessoas ficaram feridas após um drone atingir diretamente um edifício residencial de grande porte. O quartel-general operacional russo daquela região informou no Telegram que 15 carros estacionados pegaram fogo instantaneamente. Uma casa de alvenaria foi parcialmente destruída pelos impactos e vários prédios de apartamentos vizinhos sofreram sérios danos estruturais. A província de Belgorod faz fronteira direta com o território ucraniano e a cidade de Belgorod fica localizada a apenas 27 quilômetros do nordeste da Ucrânia. Esta profundidade facilita o planejamento de operações de alta precisão pelas forças ucranianas. Mais ao sul, na cidade industrial de Rostov-on-Don, explosões secundárias foram ouvidas no final da noite. O canal de notícias Exili Nova Plus divulgou registros em vídeo das defesas russas falhando em interceptar os alvos. Notem que esse prédio que foi atingido na Rússia, ele era um prédio do quartel-general das forças russas em Belgorod. O prefeito da cidade russa, Alexander Skryabin, veio a público confirmar que o ataque ucraniano danificou seriamente as estruturas locais. O governador da região de Rostov, Yuri Slyuzar, admitiu publicamente a morte de 2 russos. Outros 5 russos ficaram feridos na mesma ação militar ucraniana. Armazéns logísticos e residenciais particulares foram tomados por incêndios de grandes proporções. Esses armazéns logísticos eram para atender as forças armadas da Rússia. O governador especificou que um casal de russos também morreu nesse ataque, como um efeito colateral. Entre os 5 feridos em Rostov-on-Don,
ainda estão hospitalizados os dois que estão em estado grave. A força das explosões quebrou vidros de janelas em dezenas de casas da vizinhança. Andares superiores de um prédio e as instalações de um centro social também foram atingidos. A agência de notícias independente russa, Astra, registrou uma imensa coluna de fumaça preta subindo na área portuária, que também a área portuária foi atingida. É um local de escritórios do porto. De madrugada, em princípio, não deveria ter ninguém lá dentro. O porto de Rostov-on-Don fica situado ao lado do complexo residencial atingido pelas forças de defesa locais. Moradores da cidade costeira de Taganrog também relataram fortes estrondos de artilharia e ataques aéreos. Taganrog fica na costa do Mar de Azov e serve como ponto estratégico para o abastecimento das tropas russas. O canal Supernova Plus confirmou que os sistemas de radar russos foram totalmente superados pela tecnologia de drones ucranianos. Não viram chegar os drones em nenhum desses casos e, portanto, a defesa aérea foi incapaz de derrubar qualquer um dos drones. E o presidente americano, Donald Trump, promete questionar Putin sobre espionagem no Oriente Médio. O presidente fez uma promessa firme a jornalistas internacionais respondendo a perguntas. Ele garantiu que questionará pessoalmente o chefe do Kremlin sobre as ações de espionagem russas. O foco é descobrir se a Rússia está entregando imagens de satélites de bases militares americanas para o Irã. O objetivo do envio dessas fotos seria facilitar novos ataques contra as posições dos Estados Unidos no Oriente Médio. A declaração de Trump ocorreu durante uma entrevista coletiva a bordo do avião presidencial Air Force One. O veículo Pravda europeu transcreveu os detalhes exatos da conversa com os repórteres. Os jornalistas confrontaram Trump com as denúncias feitas pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky expôs publicamente que a inteligência russa mapeia as bases americanas para dar suporte logístico aos iranianos. Diante dos fatos, o presidente americano afirmou que vai apurar a veracidade de toda a situação com o próprio Kremlin. Notem que já foi divulgado extraoficialmente que a própria CIA e o Pentágono, eles sabem que o Putin, de fato, ajudou o Irã. E alguns dias antes, umas 2 semanas antes, que também houve uma questão de ataques, 2 ou 3 semanas antes, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador da Rússia, ele disse, olha, os americanos, a OTAN está ajudando a Ucrânia, não tem nenhum mal a Rússia ajudar o Irã, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, não são palavras textuais, mas foi essa a ideia que ele transmitiu, exatamente de uma maneira dura. E a CIA acha que, de fato, já deve ter as provas, né? Mas o presidente americano não disse que sabe disso. Ele sabe, deve saber com certeza. Diante dos fatos, então, ele disse que vai apurar a veracidade de toda a situação com o próprio Kremlin. A situação direta de Donald Trump foi que eles vão descobrir a verdade e que ele perguntará diretamente ao próprio ditador da Rússia, Putin, sobre isso. Trump minimizou os efeitos práticos dessa cooperação entre os russos e o regime do Irã. Ele disse que esta ajuda de Moscou não leva a grande impacto estratégico, porque os Estados Unidos acabaram com as capacidades do Irã. No entanto, há mais de 600 soldados americanos feridos até agora e aproximadamente em torno entre 20 a 30 militares americanos mortos. Há pouquíssimo tempo, Donald Trump declarou que confiava nas palavras do ditador Putin e de Xi Jinping, o presidente chinês, sobre o comércio de armas. A agência Reuters publicou que o governo americano investiga ataques contra instalações da CIA no Golfo Pérsico. A suspeita técnica é que os russos forneceram as coordenadas exatas para essas operações de bombardeio. Tem que se notar que o Irã não teria a capacidade de, sozinho, ter a mesma precisão com que ele teve se não tivesse algum tipo de ajuda de observação de inteligência via satélite de outro país. A agência Bloomberg também revelou que a Rússia ajudou a reabastecer o arsenal de mísseis iranianos em períodos de trégua. O suporte dos russos com dados de inteligência militar
configura uma aliança direta contra os interesses ocidentais. Putin tenta negar a responsabilidade pela cruel invasão da Ucrânia. O ditador russo, Vladimir Putin, tentou mais uma vez distorcer a história real da invasão da Ucrânia. Em uma declaração pública, ele negou que os russos tenham iniciado o conflito armado em 2022. Putin repetiu a velha narrativa do Kremlin de que apenas respondeu às ações militares planejadas por Kiev. É um mentiroso, e é um mentiroso contumaz como os comunistas e a esquerda mundial. Ele é reincidente. O criminoso sempre nega o crime, né? Você pode prender ou não prender, entrevistar o criminoso. No caso, ele foi entrevistado. O criminoso sempre nega o crime que ele cometeu. Sempre põe a culpa no outro. É que nem aqueles que põem a culpa na vítima, né? Você foi roubado porque você tem aquilo. Você não deveria ter, aí você não seria roubado, né? Mas existem esse tipo de narrativas. Gente acostumada apenas com narrativas e não com fatos, contando mentira. O discurso ocorreu durante um encontro com oficiais da Marinha Russa na cidade de São Petersburgo. Putin alegou falsamente e cinicamente que foi forçado a reagir para proteger os interesses de segurança do próprio país, a Rússia. Ele usou termos para culpar o governo da Ucrânia e o apoio político enviado pelas nações do Ocidente. Ele esqueceu que o apoio veio depois que ele invadiu a Ucrânia, né? É cínico mesmo. O líder russo afirmou textualmente que os russos não começaram a guerra e apenas reagiram ao que ele chamou de agressão da Ucrânia. Ele tentou usar argumentos históricos ultrapassados, mentirosos, ao citar a região conhecida como margem esquerda da Ucrânia. Segundo o ditador, esse território pertencia historicamente à Rússia e deveria retornar ao controle de Moscou. Historiadores internacionais de grande credibilidade do governo ucraniano rejeitam completamente essas alegações estapafúrdias sobre essa geografia e sobre essas políticas que saem dessa mente doentia, dessa cabeça doentia. Putin também mencionou a situação do Donbass para justificar a ocupação ilegal de terras soberanas. Ele afirmou que os líderes bolcheviques erraram ao transferir a região para a Ucrânia e a União Soviética no século passado. O chefe do Kremlin declarou que os soldados russos agora precisam retornar tudo ao curso correto da história. A Ucrânia existiu como Rus de Kiev antes da Rússia existir, né? Há quase 1000 anos antes ela já existia. Essa justificativa é usada de forma repetida para tentar legitimar a violência cometida pelas tropas russas e seus crimes no teatro de operações ucraniano. Em dezembro de 2025, Putin já havia adotado uma postura idêntica de negação de culpa em rede nacional. Ele concedeu uma entrevista para a emissora NBC News, tirando a responsabilidade dos russos pelas mortes. Mas ele é o principal responsável. Ele é o principal criminoso desta guerra e do que aconteceu de errado dos crimes na Ucrânia. Naquela ocasião, ele culpou um suposto golpe armado ocorrido na capital ucraniana no ano de 2014. Os dados reais mostram que a Rússia iniciou a invasão em grande escala no dia 24 de fevereiro de 2022, sem ter sido provocada, sem nenhum soldado ter ultrapassado a fronteira da Rússia, nenhum soldado ucraniano, para invadir a Rússia. Na realidade, ela tinha preparado defesas, sabia que a Rússia ia invadir, foi só isso que a Ucrânia fez. Defender-se de uma maneira legítima, o que ela faz desde 2014, quando foi a primeira fase desta invasão criminosa. Além disso, os russos já haviam realizado a anexação ilegal da península da Crimeia também em 2014. Os tribunais internacionais e os aliados ocidentais condenam os discursos russos e os classificam como propaganda falsa. De fato, é falsa, mentirosa, é cínica, tudo de ruim que só pode sair de mentes doentias como essas que estão encasteladas no Kremlin. Os fatos apresentados aqui nesse roteiro, concluindo, comprovam que já desde o ataque com drones às localidades, na maioria no sul da Ucrânia, a eficiência tática dos drones da Ucrânia ao atingir alvos estratégicos no coração do território dos russos. Enquanto o ditador de Moscou tenta enganar o mundo com discursos históricos distorcidos, a realidade do campo de batalha mostra a fragilidade das defesas russas. A pressão internacional aumenta com os Estados Unidos investigando a cooperação secreta entre os russos e o Irã.
A Ucrânia segue firme, demonstrando superioridade tática, técnica, estratégica e coragem das suas tropas, tanto voluntárias internacionais, quanto os próprios ucranianos que estão com bravura e coragem defendendo a sua pátria diante dessa guerra cruel, de um inimigo cruel e não tem justificativa nenhuma para invadir a Ucrânia. Acompanhem aqui no vídeo os próximos desdobramentos que nós estamos fazendo essa cobertura completa aqui no canal, contando a verdade todos os dias. Por isso eu reforço, se inscrevam, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. E reforço dizendo, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube ajudar o canal a distribuir para mais pessoas verem esse vídeo. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.